Você já parou para perceber que muitas vezes quando a gente prescreve um exercício para um paciente com dor crônica, às vezes esse paciente piora bastante? Ou até mesmo quando você prescreve um exercício que você acha que o paciente pode piorar, quando vê esse paciente melhora. Se a gente parar para pensar, saber dosar o exercício para um paciente com dor crônica é algo que necessita muito detalhe e um raciocínio clínico muito aguçado do fisioterapeuta que trata pacientes com dor crônica. Porque se você errar a mão, você pode piorar esse paciente ou até você prescrever um exercício que pode beneficiar esse paciente, mas você não deu a dose que esse paciente precisava, consequentemente, esse paciente não melhorou. E quando a gente fala sobre dosagem do exercício, né, assim como o medicamento, e a gente entende que o exercício ele é uma baita de uma ferramenta para tratar os seus pacientes com dor crônica na coluna, no pescoço, né, no ombro, no quadril, enfim, independente de qual seja a região. Ou se a gente fala de pacientes com dor crônica primária, com mecanismo de dor nociplástico, por exemplo, e mesmo olhando para todas as categorias de mecanismos de dor, seja dor nociceptiva, neuropática e nociplástica e suas subcategorias, a gente vê que as melhores intervenções que a gente pode estar utilizando para beneficiar aquele paciente é o exercício. E se você der a dose errada para esse paciente, você não vai perceber um efeito benéfico do exercício ou o outro lado, né? Você pode piorar ainda mais a dor do paciente e o pior dos cenários, né? Além de piorar a dor do paciente, o paciente correlacionar que aquele exercício pode estar danificando a estrutura dele. Claro, eu estou falando de um paciente que o mecanismo de dor não está relacionado a um trauma, a uma lesão estrutural, mas digamos que seja aquele paciente com a dor crônica primária, onde ele pode estar, né, associando a dor dele com dano estrutural, onde na maioria das vezes essa dor, né, na avassaladora maioria das vezes essa dor nada que tenha a ver com alterações na estrutura óssea, articular ou muscular, mas sim numa má interpretação do sistema nervoso central desse paciente. Então, saber dosar o exercício para o paciente é uma arte que o fisioterapeuta ele precisa dominar, né? E para isso, você tem que ter um raciocínio clínico para dosar o exercício, sempre tentando encontrar qual vai ser a melhor dose resposta para aquele paciente. Lembrando que não existe uma dose, né, um protocolo de dose assim, o paciente com X doença vai se beneficiar com aquele exercício nessa dose tal, nesse número de repetições, com essa carga, enfim. Na verdade, não existe uma dose ideal. A gente precisa entender todo o contexto do paciente, né, na hora de pensar em dosar o exercício, para a gente entender quais possíveis exercícios podem de fato beneficiar esse paciente. E aí sim, sabendo quais possíveis exercícios podem beneficiar esse paciente, a gente vai começar a pensar qual vai ser a dose desses possíveis exercícios que podem beneficiar o meu paciente. Então, eu vou listar aqui, né, 6 características importantes no momento de dosar o exercício para o seu paciente. O que é que o fisioterapeuta ele precisa olhar para o paciente no momento de dosar aquele exercício? Então vamos supor
que você já escolheu um exercício específico, né, para o seu paciente, primeira coisa que você tem que olhar é quais são os níveis atuais de dor desse paciente. Ou seja, o que é que você está querendo saber nesse momento? Qual é o nível de sensibilidade desse paciente? Tá? Então, levando em consideração um nível de dor maior, uma intensidade de dor maior, eu sei que esse paciente está mais sensível, consequentemente eu vou ter que pensar em um exercício que tenha o menor esforço possível para esse paciente. Seja uma posição mantida, ou seja um exercício com uma dose muito baixinha. A partir desse ponto, né, de entender os níveis, né, entender a sensibilidade de dor do seu paciente, você vai olhar para a irritabilidade, ou seja, estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Quando eu dou um estímulo, qual é a resposta que eu tenho após esse estímulo? É aumento de dor? É melhora da dor? Ou é manutenção da dor? Se eu tenho aumento de dor, eu posso estar irritando mais esse sistema. E não que eu vá pensar, eu posso estar lesionando mais. Supondo que não seja um paciente que está com você por um histórico de trauma, tá? Mas sim um paciente sem um trauma, né, em específico, sem ser aquele paciente tá com você na reabilitação pós-fratura, tá? Então, vai olhar para estímulo-resposta. Se eu tenho um estímulo-resposta e o paciente piora a dor dele, aumenta a sensibilidade, significa que eu tenho que diminuir o estímulo. Você dá um passinho para trás e aí no próximo estímulo você vai olhar como que foi a resposta. Se a resposta foi nem pior e nem melhor, já me dá um caminho. Opa, eu posso estar próximo à dose para esse paciente. E aí você pode pensar em voltar mais uma casinha. E após esse estímulo, o paciente fala que ele está melhor, que isso reduziu os sintomas dele. Significa que a dose, né, do estímulo é aquela dali. Outra coisa que você vai levar em consideração, que seria a terceira característica aí, seria a história prévia de exercício desse seu paciente. É um paciente sedentário? É um paciente ativo? É um paciente que é atleta? Por que é importante você entender isso? Porque se é um paciente sedentário, eu já parto do ponto de que talvez o mínimo estímulo vai ser suficiente para esse paciente. Mas se for um atleta, talvez eu vá precisar ter um estímulo maior do que para o sedentário. Então, isso é uma terceira característica que você, fisioterapeuta, precisa levar em consideração. E uma quarta característica é quais são os níveis atuais de exercício desse paciente. Você está lidando com um paciente que já é treinado ou um paciente não treinado? O olhar para uma pessoa que é treinada é totalmente diferente do que o olhar para uma pessoa não treinada. Ou até aquele paciente que ele tinha um nível de atividade física alto, mas depois de um tempo ele parou e agora ele está querendo retomar. Tá? Então, é uma quarta característica, né, que você tem que olhar para o seu paciente. A quinta característica é olhar para os níveis de estresse desse paciente. É um paciente que tem questões psicossociais relevantes. Por que que isso é importante? Porque imagina que você tem um paciente que ele não faz nenhuma atividade física e a gente sabe que quanto mais ativo esse paciente for, melhor é para dor dele e até mesmo para evitar, né, recorrências no futuro. Então, a gente quer que o paciente engaje,
no exercício. E aí, se você prescreve alguns exercícios terapêuticos para esse paciente que o paciente não engaja, porque ele não consegue se motivar com esses exercícios, vai ser muito difícil esse paciente aderir ao programa de exercício. Então é importante você avaliar os níveis de estresse. É um paciente ansioso? É um paciente que tem cinesiofobia? É um paciente que tem depressão? Sabemos que a depressão é um dos fatores que podem levar ao sistema de alarme do paciente, ao sistema de dor desse paciente ficar disfuncional. E entendendo que é um paciente com depressão, esse paciente pode ter um sistema mais sensível, mais propenso a um estímulo-resposta aí de aumentar a irritabilidade. Então isso é um outro componente que você tem que olhar, os níveis de estresse. Se você vê que é um paciente que tem altos níveis de estresse, paciente ansioso, talvez, por exemplo, para um paciente que é ansioso, adotar exercícios que sejam mais relaxantes. Mas, se você percebe que ao adotar exercícios relaxantes para esse paciente, ele fica ainda mais ansioso, talvez você precise mudar a sua estratégia e olhar para coisas que motivam aquele paciente, coisas que dão prazer àquele paciente e buscar fazer com que esses exercícios que você está realizando com o paciente agora, então imagina que você conseguiu encontrar um exercício que não aumenta a sensibilidade do paciente, não aumenta a irritabilidade, é um exercício que se encaixa com aquele paciente. Mas o que motiva o seu paciente? O que ele gosta de fazer? Esse exercício que você teve a ideia de passar para ele, vai conseguir levar o seu paciente ao objetivo dele, que seria talvez retorno ao futebol, retorno ao crossfit, retorno à corrida? Se sim, você está no caminho certo, mas é importante que você faça o seu paciente perceber isso também. Às vezes a gente falha nisso em não fazer o paciente perceber que aquele exercício vai ajudar ele a voltar a correr, por exemplo. Tá? E a sexta e última característica, que é super importante essa daqui, super importante, super, hiper, mega importante. Antes de te falar ela, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho, deixa o seu like e deixa aqui embaixo nos comentários sobre novos vídeos, novos conteúdos que você gostaria de estar assistindo aqui no canal Dr. Rafael Reis, tá? Então, a sexta característica que você tem que olhar no momento de dosar o exercício para o seu paciente é a crença que o seu paciente tem sobre o exercício. O que ele acha daquele movimento? O que ele acha daquele exercício em específico? O que ele acha daquela carga que ele vai pegar? Imagina que você está com um paciente com dor lombar que você conseguiu fazer com que ele voltasse a curvar a coluna. Mas agora você vai sugerir que ele curve a coluna e ao mesmo tempo ele pegue uma carga. O que ele acha daquela carga? O que ele acha que pode acontecer com ele ao pegar aquela carga? Então, antes de expor o seu paciente a um determinado exercício, seja alguns exercícios de preferência direcional, ou exercício em extensão, ou até mesmo exercícios de flexão, questione o seu paciente o que é que você acha desse exercício. Sempre questione isso ao seu paciente, certo? Então, avaliar a crença do seu paciente sobre o exercício vai fazer com que você consiga modular a dosagem. Às vezes você está com todos os parâmetros da dosagem, né, que a gente fazer um próximo vídeo para falar sobre parâmetros de dosagens, tudo certinho, mas o paciente tem uma crença muito negativa sobre aquele determinado movimento, porque talvez explicaram a ele
que o problema da dor dele foi fazer justamente aquele movimento. Tá bem? Então, esse é o raciocínio clínico que você, fisioterapeuta, tem que ter por trás da dosagem do exercício do seu paciente. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo aqui do canal, se inscreve no canal, compartilha com outros fisioterapeutas. Vamos fazer esse canal aqui crescer, ajudar nossa comunidade fisioterápica, ajudar os profissionais do movimento que prescrevem exercícios para as pessoas com dor, né? Vamos disseminar uma boa, um bom conhecimento dentro da comunidade da saúde que quer ajudar mais pessoas com dores, tá, a achar um novo caminho. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta sobre novos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Abraço e te vejo no próximo vídeo.